Hum. Boa noite, amigos. Tudo bem? Estudo de regras 164, se eu não estou enganado. Então, já se inscreve no canal se você não está inscrito, canal Guilherme Coin. Nunca banido pelo YouTube. Obrigado, YouTube. Tamo junto. E se você não deu like no vídeo, dê um like no vídeo, né? E compartilhe o vídeo, né? Estudo de quarta é a maior instituição do futebol americano em atividade, né? Então, seja feliz, tá? Bom, eu essa semana não pensei em nenhum sermão da montanha, mas eu tava assistindo os jogos do fim de semana, né? Assisti o meu jogo, assisti o jogo de Maringá e assisti os dois jogos do meu Mano Everest e equipe no CTT. E aí eu fiquei pensando no seguinte: tá chegando a hora, tá? Que a gente precisa se importar um pouco mais com os processos, tá? E o processo, por exemplo, de aplicar penalidade, coisas assim, ele começa no fim de uma jogada, né? No fim de uma jogada. E aí eu vejo, por exemplo, que quando tem duas faltas, cara, o negócio embola muito. O negócio embola muito. Mas não embola só aqui no Paraná. Embola aqui no Paraná, embola em São Paulo. Fim de semana eu vou tirar um tempinho para ver se eu consigo assistir os jogos do Rio Grande do Sul que aconteceram também. Não consegui tempo ainda para isso, né? PA tava aqui em casa até ontem. E aí, cara, eu acho que a gente precisa melhorar esses processos, tá? Isso tem que partir das pessoas também, tá? Então, acho que se você tá apitando e tal, eu compartilhei com o pessoal da Pafam um textinho que eu achei aqui numa revista que a Giane hackeou na época da pandemia. Vou passar para o Scoff que a gente vai fazer um teste aí de uma newsletter sobre arbitragem e tal. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser, tá? Mas o importante é trazer conteúdos e tal, levar informação até vocês, né? A gente sempre tenta estar fazendo isso. Tentar agora de uma forma mais organizada e tal, vai ser uma tentativa, né? Então, vamos que vamos. Seguinte, amigos, vou compartilhar com vocês o primeiro vídeo. Deixa eu ver aqui. Boa. Anderson Fontoura, posso contar com a sua colaboração, querido amigo príncipe? Pode sim, meu amigo. Boa noite. Cara, que honra ter você aqui. É A uma honra é toda honra minha, né? participar do estudo. Tá. Você não tem honra de falar comigo, né? Meu amigo, se eu participo do estudo, obviamente eu falo com você, né? A Não honra tem. é só. Ele só Ah, vai falar isso lá para setembro, outubro, que é quando tem as escalas menos críticas. agora o Anderson é cada vez mais próximo do Brasil Bowl, né? Que é de um jogo que talvez não exista. Vamos lá. Para você que tá aí vendo, é Brasil Bowl, porque a gente não sabe se o nome da final nacional vai ser Brasil Bowl, a gente não sabe nem o nome do campeonato ainda, então vamos lá. Anderson Fontoura, isso aqui é uma quarta descida, tá bom, amigo? Perfeito. Matheus Cígulo Garbato é o referido à partida. E rola essa broken play aqui. E aí vai ter um bloqueio legal pelo lado cego agora, ó. Olha o jogador chegando com o tijolo na mão. Toma. E aí ele volta para uma área aí, né, que é bem longe da linha necessária. Como é que a gente aplica isso, Fontorinha? Bom, Mais do que isso, tá? Me explica o porquê. sim, vamos lá. Uhum. A gente tem um DSB, então isso é uma. Primeiro, por que BSB, né? Ele é fora do ponto 10 para as duas, então ele vem para o lado cego. É bloquear abaixo da cintura para sair das para as duas? Não, mas vamos lá. Não tá de frente pro. Se tivesse de frente, então não era falta, né? Não, calma. Não, eu tô falando o que você tá falando. E o que você tá falando não faz sentido. Então se explica melhor. Tá, vamos lá. É fora do campo de visão de quem foi bloqueado. Ótimo. É um bom Então, a começo. gente tem um bloqueio legal pelo lado cego por conta disso. Uhum. É em campo aberto, a jogada já se desenrolou, então a gente não tem mais alguma questão de poder bloquear, alguma coisa assim. Uhum. E a gente Qualquer cortou. bloqueio legal pelo lado cego, então, é uma falta, né? Não.
Não qualquer. Existem alguns fatores que fazem com que um bloqueio pelo lado cego possa ser legal. Ah. Amigo, eu não sei o que aconteceu com você hoje, mas você está explicando mal pra caralho. Consegue ser melhor do que isso nessa explicação? Porque você sabe a regra. Eu sei a regra, meu amigo, mas eu não Tá doente? Tô doido. Ah, beleza. Já é uma explicação porque você tá É, explicando mal pra caralho. é um fato. É um fato. Beleza. Diga. Tá, vamos lá. Então, É um bloqueio fora do campo de visão do bloqueado. O jogador que bloqueia está em modo de ataque, é campo aberto e o contato é é violento, violento. tá? Beleza. Quarta descida, tá? Quarta descida. E agora? Essa jogada ela termina. Cara, termina na B15, B17, B20, tanto faz. Você escolhe a jarda. O que fica mais fácil pra você. Vamos da B20 então. A gente tem uma falta pelo time com posse. A gente vai aplicar essa falta do ponto final de corrida. 15 jardas. Foi mal, eu tô. Não tô conseguindo processar a informação. Foi mal. Que tipo de jogada era essa? Um jogo de corrida. Beleza. A corrida terminou atrás ou além da zona neutra? Atrás da zona neutra. Qual o ponto básico? Ponto anterior. A falta é uma falta de que tipo? Pessoal, não é É uma pessoal, é falta conduta? pessoal. Tá, faltas pessoais atrás da zona neutra a gente aplica de onde? Faltas pessoais atrás da zona neutra a gente aplica de onde? Ponto anterior. Se o ponto básico da jogada é ponto anterior, o ponto da falta tem que ser aplicado do ponto anterior. Como é que eu vou aplicar 15 jardas do final da corrida? Perfeito. Cara, não confunda uma jogada que é uma formação de chute de scrimmage, sendo que nunca teve um chute. Não, nada cruza a zona neutra aqui, tá? A gente não tem como aplicar do próximo ponto uma falta em bola viva nesse caso, tá? Perfeito. Melhoras, amigo. Sim, ou ele aplica do ponto anterior e repete a quarta, ou ele declina a finalidade. E primeira Exatamente. Perfeito. Exatamente. Era essa minha. Era nesse Perfeito. ponto que eu tava. Tamo junto. O que você tá sentindo pra tá doente? Cara, não. Ah, eu já sei o que é. Lá vem. Você está escalado num jogo de futebol americano no fim de semana, depois de ter apitado flag football. Ou seja, o seu corpo não reconhece, por exemplo, capacetes e ombreiras. Então você tá tipo assim, não, tá irreconhecível isso. É mais ou menos isso, meu amigo. Caramba, impressionante. A culpa é minha e eu boto ali no quiser. Então vamos aceitar Perfeito. que a culpa é do flag. Legal. Anderson, próximo chute, próxima jogada é um free kick, tá? E olha o nome da jogada. Perfeito. Hipotético. Legal. Você quer escolher quem aqui desse grupo? Pode escolher qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nádia, como que você tá? Tomando café, né? Tô bem, não, tô bem, tô ótimo. Vamos então? Vomitão? Tô aqui pra isso, pô. Tô aqui pra isso. Pô, você botou a Nádia numa furada agora, hein? Vamos lá, Nádia, pô. Nádia, Oi. essa jogada, ela não tem nada, então eu inventei um negócio nela, tá? Vamos lá. Tá bom? Ok. Nádia, é o seguinte. Você prefere um chute ilegal de bola solta ou você prefere uma batida ilegal? Não. Não? Brincadeira. Brincadeira. Um chute legal. Chute legal de bola solta, né? História legal de bola solta. Então tem o free kick aqui, tá? Ok, beleza. Tem um muff na jarda 11 e a bola entra na endzone. Okay. A gente deveria matar essa jogada? Não.
Por quê? Porque ele ainda tem a chance de recuperar a bola. Ou, Tá. ou você diz no momento que ele... No momento que a bola toca o chão da endzone, a gente deveria matar essa jogada? Já que quando Sim. a bola toca o chão da endzone, Ah. no free kick. Desculpa. Eu pensei que era na hora do muffin, perdão. Sim, porque é touchback? Ou não? Não porque tocou no time B no campo de. Tocou no time B. Antes da bola tocar o chão da endzone. Tá? Então, Tá. então a gente não mata a jogada nesse tipo de situação. Ah, Bom, ok. Eu pensei que era touchback. importante para você, como back judge, saber isso, tá? Beleza? Claro. Legal. Então a bola tá solta, né? A bola Ok. tá solta no campo de jogo, Muffin. dentro da endzone. Aqui, Hum. ele chutou ilegalmente a bola pro fundo da endzone, tá? Nesse momento, tá? Dentro da endzone. Ele chutou a bola pro fundo. Eu vou desenhar. Pra fora do campo. Para fora do campo, no fundo da endzone. Meu Deus. Top, Tá. não? Top, né? Não, mas vamos lá. Ó, Esse ele vai ser chutou meu a lema. bola Tá, chutou a bola. Pum. e a bola saiu pelo fundo da endzone. Primeira pergunta, tá, Nádia? Ficou claro qual é a minha intenção? Isso aconteceu na SPFL tem umas 2 semanas, eu acho. Aconteceu? Sério? Não cheguei nessa ousadia do vídeo. Peraí, não foi no meu jogo não, né? Aí tu quer que o cara saiba a tua escala. Cara, eu acho que não. Na verdade foi Teve um diferente. chute legal. Me equivoquei. Na verdade é um muff snap e aí o Panther vai e bica. Ah, eu vi. Essa eu vi. E esse foi o jogo da Nádia. Não, porque o meu foi um chute legal fora da endzone. Então, isso que ele tá falando. Não. Bom, Tá, vamos lá. Chute legal dentro da endzone, depois de um muff. Tá. E aí, Nádia? Por falta. Ele não teve posse dessa bola. Nunca teve posse da bola e ele chuta a bola pro fundo da endzone. E aí eu quero saber de você. Primeira coisa, qual o resultado da jogada? É um touchback. Por que um touchback? Porque a bola não teve posse de ninguém e saiu pela endzone, vamos dizer assim, entrou na endzone. Tá. Ok. É que eu tô na hipótese também, eu tô tentando entender o que eu tô... Tá. De quem é o ímpeto dessa jogada? Do jogador do time de retorno. Não, do time de chute. Do time de time de chute. retorno seria um safety. Quando o time A é responsável por colocar a bola dentro da endzone do time B e a bola se torna morta lá, a responsabilidade foi do time A, por isso seria um touchback. Ah, tá. Perfeito. Legal? Perfeito. Não. Agora, Nádia Passarelli, eu tenho uma falta dentro da endzone. É isso que eu tô pensando. Eu vou desenhar uma flag aqui pra você. Obrigado. Flags do Abner, compre. Fazer aquele jabá maroto. Ai, Deus. Bom. Ele não teve posse dentro da endzone dessa bola, mas a falta ocorreu dentro dela. Deixa eu só entender, não seria um safety porque ele não teve posse, correto? Ou o fato de ter uma falta dentro da endzone, tanto faz... Qual foi o motivo que eu falei que era o porquê isso não era um safety? Você tá passando nesse momento, Nádia, e aí, falando amigavelmente, tá? Porque eu amo você. Também amo o Anderson, mas ele me deixou puto. Meu Deus. O grande ponto pra mim é o seguinte. Você ouviu uma coisa, não entendeu e agora tá chutando outra. Tá, justo. Tá? Eu entendo o que você disse. Qual foi o motivo de se tornar um touchback? Não tem nada a ver com posse. Porque foi o ímpeto do time A, né? Do chute. Exatamente. Ok, certo. É que eu tô em dúvida na questão dessa falta acontecer dentro da endzone. Tá. Do chute legal. Agora, eu falei que o Anderson te colocou numa furada, porque realmente, pra quem tá começando, isso é um pouco mais difícil, porque envolve 3 e 1 numa jogada de chute. Tá? Então vamos tentar chegar nesse ponto juntos, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Essa falta, né, que a gente falou aqui, desse jogador bater a bola pra trás no campo de jogo, de dentro da endzone pro fundo da endzone, acontece durante que tipo de jogada? Num chute. Chute. Qual o ponto básico de uma jogada de chute? Não sei. É o ponto anterior. É o ponto anterior. Porque não teve nenhuma posse. Vamos nessa hipótese, né? Também. Não teve posse, então não começou corrida. Então é durante a jogada de chute.
Outro ponto básico para jogada de chute é o ponto do fim do chute na PSK. Só que a PSK é só para chute de screen, isso aqui era um free kick. Então, a gente só pode ficar com o ponto anterior. Legal? Certo. Ok, Boa. entendi. Isso eu entendi. Isso eu Legal. entendi mesmo. Quem Beleza. fez a falta? Foi o time com posse ou o time sem posse? Time sem posse. Quando o time sem posse comete uma falta tanto atrás quanto além do ponto básico, de onde a gente aplica? Não sei. Do ponto básico. Do ponto básico, então. É. Que nesse caso o ponto anterior. O ponto anterior. Ou seja, 10 jardas do ponto do chute, que é a jarda 35, e repete o free kick. Ou o cara declina e aceita o touchback. Perfeito. Beleza? Obrigado mesmo. Oh, legal. Boa questão, né? Pô, gostei pra caramba. Sério mesmo. Obrigado. Mudei seu dia para melhor? O meu dia já tava ótimo. Ele só melhorou. Pô, aí você, além de falar que seu dia foi muito bom, você tirou a moral de eu ter melhorado seu dia, né? Mas tudo bem, eu não tenho esse ego, não. Guilherme, Ah, te amo, bicho. também Só te amo, queria tá? só Tamo queria junto. te falar isso. Tamo junto. Tamo junto, porra. Você é brother, parça. Mesmo você tirando uma com a minha cara, mas eu gosto de você. Eu não tô tirando com a sua cara. Eu falei apenas a verdade dos fatos. Não, mas Nádia, beleza. não, tranquilo. O próximo vídeo eu queria falar, dissertar um pouco, tá? Então não vou escolher ninguém pra falar desse vídeo. É um vídeo que eu até quero mandar pro Brandon Cruz, talvez eu mande hoje ainda, tá? Falando Eu em Brandon. continuar aqui ou você vai sozinho nessa? Pode continuar na sala, tá tudo bem. Pode continuar na sala. Cara, essa jogada aqui me pegou legal, tá? Teve essa corrida pra cá, esse cara é empurrado pra cá e ele continua retornando. E aí, nesse momento, vai ter um bloqueio legal pelo lado cego. Joguei a flag mal pra caralho, mas eu vou explicar por que ela não importa nesse caso aqui. A Gavi. Beleza. Continuar officiating, né? Tem a falta. Beleza. Cara, primeira coisa. O que eu tinha era uma falta por targeting, mas eu vacilei demais, porque isso era para ser uma falta por bloqueio legal pelo lado cego com targeting. Guilherme, mas ele pegou de frente. Foda-se. Então é o seguinte. Nesse momento aqui, a jogada quebrou, né? Então, porra, olha aqui, o quarterback, que era para ser minha responsa, não tem ameaça nenhuma, né? Esse cara começa a retornar. E aí, nesse momento, eu vejo que esse camarada aqui tá vindo nessa direção. Deixa eu voltar com o meu painting. E aí eu vejo que ele tá vindo nessa direção, tá? Ou seja, como o jogador que perseguia tem a sua atenção virada aqui, tá? Ele não tinha, por exemplo, tempo suficiente de se defender, tá? E aí, porra, esse cara, ele faz um bloqueio legal pro lado cego e ele dá uma ombrada na cabeça do 56. Vamos lá. Um jogador que sofre um bloqueio legal pelo lado cego é indefeso. O número 1 lidera com o ombro na área do pescoço ou da cabeça de um jogador indefeso, o que constitui um targeting. Na hora, eu vi a ação e não vi o número, porque eu continuei officiating. Mandei mal, perguntei pro meu line, falei, e aí, viu o contato na cabeça? Aí ele, não. Eu falei, mas eu vi. Você viu o número de quem era? Ele, putz, aí ele, 1. Top. Beleza, pelo menos ele viu depois de quem era o cara, né? Joguei a flag mal pra cacete. Aí, tem um detalhe. Nesse caso, eu não precisaria ajeitar a flag pro ponto da falta, porque essa era uma falta pessoal atrás da zona neutra. Então, obviamente, o ponto da aplicação dela seria o ponto anterior. Então, não teria, por exemplo, se fosse um holding ou alguma coisa assim, um ponto que eu precisaria ser preciso nesse caso. Mas, por exemplo, se fosse uma conduta antidesportiva, que eu teria que aplicar um 3 em 1 normal, eu teria que colocar certinho o ponto da flag aqui, tá? E aí, cara, vem um pouco do que eu tenho tentado, que eu tenho priorizado nas minhas arbitragens, que é ter um pouco de celeridade, né? Então, o Celso como line foi ver se o jogador que sofreu bloqueio estava bem, e ele estava meio zonzo, então ele foi atendido lá pelo médico. Então, ó,
Essa jogada acaba com 24 segundos do vídeo. E aí eu mandei mal, cara. Tinha que ter anunciado o bloqueio legal pelo lado do céu com target. Falta pessoal. Target. Número 1. Ataque. Penalidade declinada. O jogador se desclassificou da partida. Isso aqui era uma terceira descida. Então eles declinaram para ser quarta descida. E quando eu falei com o número 1, foi chocante. Porque eu falei, cara, você tá ejetado do jogo e tal. E ele só falou, beleza. E eu nunca tinha passado por uma situação tão calma. Tipo, ele, tá bom. E aí, quando eu fui falar com o técnico falou, tá bom. E aí o número 1 foi desclassificado do jogo e tal. E aí, quando eu abri o WhatsApp depois do jogo, tava todo mundo falando sobre esse lance no jogo e tal. Uma galera falou que tava em dúvida. Puta, sinceramente, porra, velocidade real de jogo. Cara, sinceramente, eu não tive nenhuma dúvida que isso era um targeting na hora. Se quiser ficar dando print, lance a lance, ainda assim vai ser um targeting, né? Como a gente fez antes aqui no grupo de estudo. Mas, puta, eu falei, cara, beleza. E aí um alinhamento que eu fiz com o Celso como line, eu falei, velho, se você viu um jogador vindo na direção do outro para bloquear nessa velocidade, ele vai fazer merda. E aí eu expliquei para ele até o conceito do tijolo na mão, né? Que é do manual de mecânica, que se um cara tá com tijolo na mão, ele não vai ele não vai ele vai fazer uma merda. O conceito é assim, cara. Ele fala, na verdade, que tipo, você vê um cara com tijolo na mão perto de uma joalheria. Ele ainda não fez nada de errado. Mas vai fazer. O que dá a entender que muito provavelmente ele pode fazer algo errado. Então ele te demanda mais atenção. E aí, cara, aí eu falei com ele, falei, velho, se você vê um cara vindo nessa direção aqui, você tem que mudar a tua chave pra ele. Porque o único cara que tinha uma ação aqui, né, era o cara vindo na direção do 56. E assim, pessoal, eu não acho que isso aqui possa ser topo do capacete, não, tá? Porque o topo do capacete passa reto, ó. O topo do capacete tá pra lá, tá? E eu não tenho a sensação. Se fosse lateral do capacete, também seria targeting, tá? Porque é iniciar com o capacete contra um jogador indefeso. Aí, nesse caso, poderia ser. Mas topo do capacete, para ser um TGB, que é tanto com o indefeso como o topo do capacete, eu não acho que seja. Não que faça uma diferença muito grande, tá? Mas eu acho que é por aí também. Beleza? O ângulo não ajuda, né? O ângulo não ajuda, mas eu vou te falar que tem um pouco de tranquilidade. Eu sei que tinha uma pessoa do Croco gravando do lado de fora. Eu vou até ver se a gente consegue esse vídeo, tá, em outro ângulo, mas, puta, eu tenho total tranquilidade de que... Não, eu digo sobre a coroa, assim. Sim. Que isso é targeting, que isso é um BSB, pra mim é inquestionável, pô. Sim. Boa jogada isso aqui. Boa jogada. Eu gostei dos debates que eu li no grupo lá do estudo. Essa jogada aqui é top. Essa jogada aqui é do caralho, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Matheus Sígulo Garbato. Pode falar ou tá na piscina? Não tô trabalhando mais de quarta-noite. Puta. Então a gente vai ter a tua presença honrosa. Porra, impressionante. A gente não para de vencer. E sem querer eu dei pin no Pedro Braz. Agora sim. Matheus, seguinte. Essa jogada é muito legal. Muito legal. A primeira coisa, Matheus, meu amigo, é que o 10, que é esse slot aqui, você consegue ver esse slot aqui embaixo? Sim. Ele está encoberto pelo wideout. Uhum. E aí, esse slot está fora, esse wideout está fora, o que faz que a gente tenha 4 jogadores no backfield, correto? Certo. Formação legal, né? Uhum. Beleza. Aí agora, esse cara, ele entrou na linha. Ou seja, a gente tem 3 no backfield. Ter 8 na linha é legal?
Legal. Legal, porque a nossa regra é sobre não mais do que 4, né? E, inclusive, a regra Sim. da NFL também é não mais do que 4. Eu não sei quem tirou que tem que ter 7 na linha na NFL, você aí que inventou fake news aí pro povo brasileiro. Mas vamos lá. Sai a jogada. Tem o passe. E o 10, que estava encoberto, meu amigo Garbatinho, sofre uma falta que poderia ser uma interferência de passe. Sim. E aí, ó, field judge e back judge jogam essa flag e vão conversar. Legal. E aí, amigo? Isso é uma interferência de passe? Eu posso marcar essa interferência de passe? Marcar como Deep Wing, sim, porque você não sabe se ele tá na linha ou não realmente encoberto e se ele é elegível ou não ao passe. Aham. Porém, E qual é o processo dessa conferindo jogada? os dois Deep Wing marcando, né, e conversando, vai reportar pro referee, mas o Lin ele tem que chegar nessa conversa para falar, não, o 10 ele era inelegível por posição, e aí, no caso, ele não poderia sofrer essa falta por interferência de passe. E E aí, aí, no caso, a gente ainda tem alguma falta na jogada? sim, por inelegível downfield. Legal. Legal. Muito bom. Então esse eu acho que é o processo mesmo, tá? O pessoal do fundo marcou porque viu um jogador elegível sofrendo uma falta, só que ele era inelegível por posição, já que ele era encoberto pelo wideout, né? Sim. Então, nessa hora, head e line, né? Mais o head aí mais o line nesse caso, né? Que tá tudo invertido nesse campo aí. Falaria, olha, foi o 10 que sofreu a falta? Aí o pessoal do fundo vai falar, foi o 10. Bom, se o 10 que sofreu a falta, então não é falta, porque ele era inelegível. Então a gente juntou informações, né? Legal. E aí Sim. é aonde vem o meu problema com o processo, tá? Por quê? Não tem ninguém. Ó, a flag do árbitro no topo do vídeo, por inelegível além da scrimmage, ela sai antes do Aí onde passe. faz. O que tá errado. Tá? Já deixa você falar, tá, João? O que tá errado. Tá? Era só isso mesmo. Tem que esperar o passe que cruza a zona neutra sair para poder jogar a flag. Não existe inelegível além da scrimmage sem passe que cruza a zona neutra. Beleza, só que daqui tem o back. Ah, o back tava aqui. O back com a mão na cintura, não fica com a mão na cintura, tá conversando com o referee, com o line, nesse caso, para falar sobre a elegibilidade. E aí, chamou side, chamou field. Dos 7 em campo, 6 estavam aqui nessa conversa. Tá? E aí o Felipe vai lá e vai falar que tem uma falta por inelegível além da scrimmage. Ele até perguntou para mim se ele falaria que não teve falta por interferência de passe e tal. Eu acharia ok. Falar sem falta por interferência de passe, inelegível além da scrimmage, ataque número 10, 5 jardas de penalidade do ponto anterior, repete terceira descida, ou penalidade declinada, quarta descida. Fala, Everestes. Boa noite, Guilherme. Só faltou isso no meu processo, ver os marcadores de descida e ali necessárias, se é uma marcação óbvia, eu declino, e só faltou isso nesse meu processo. Quer falar um pouquinho sobre como é que foi aquela conversa ali na hora, amigo? Basicamente o meu linha me informou a falta de inelegível e falou que era no número 10, porque normalmente é um OL que faz essa falta. Aí me veio estalo na cabeça, eu vi uma flag no fundo. Aí perguntei pro meu back, foi o número 10 que fez a falta? Sofreu a falta. Sofreu a falta? Aí ele não soube me responder. Aí a gente teve que chamar a side para ter essa informação. Aí ela confirmou que foi o 10. Aí eu confirmei com a equipe que não teve essa falta de interferência de passe defensiva, porque o jogador estava inelegível, e eu fui pro anúncio. Felipe, eu vou falar uma coisa para você, e eu acho que isso corrobora com o que a gente vem falando aí nos últimos 5 anos, né? A gente faz estudo de regras desde 2020, né? Esse é o nosso encontro 164, né? Então a gente já tem mais aí de 164 horas de estudo de regras disponível nesse canal do YouTube. É esse o tipo de coisa que eu espero
E aí, Felipe, eu tô falando aqui abertamente, né? Esse é o tipo de coisa que eu espero de um árbitro que é top elite nacional. Esse tipo de percepção, sabe? Sabe por quê? Porque apitar todo fim de semana é muito fácil. Se você tá em São Paulo, se você tá no Paraná, cara, a galera tá com medo de apitar, porque a galera tá com medo de ser exposta. E quando a galera acha que tá sendo exposta, ela acha que ela tá sendo exposta na quarta-feira. Mas não é verdade. Ela está sendo exposta no domingo, quando ela sai da casa dela, apita e apita mal. Só que quando você faz uma puta chamada dessa, Felipe, isso coloca você em outro patamar e é o que a gente chama de save caller. Ou seja, você está salvando uma chamada. Você está salvando uma chamada. Esse é o tipo de cenário que a gente espera de um dos caras que é um dos melhores árbitros do Brasil. Parabéns, tá? Valeu, Gui. Só mais um ponto também que você está falando de processo. Como linha, quando você apita de linha, qual que é o seu processo também quando você vê essa formação com 3 recebedores? Você orienta os jogadores, pergunta quem está na linha para ver qual que é a formação mais legal possível? Como que é o processo? Quando tenho tempo, sim. Eu falo assim, quem está na linha? E aí, cara, se ninguém me responde claramente os dois estão na linha, para mim é uma formação que eles entendem que os dois têm que estar na linha. Até porque existem muitas formações em que eles colocam 2 jogadores inelegíveis, colocam um jogador inelegível encoberto para fazer algum tipo de corrida. O Mariners fez muito isso ano passado, nas análises que a gente fez, né? Então, às vezes é proposital. Nesse caso, eu acho que não foi, porque tinha 8 na linha, né? E só 3 no backfield. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito interessante da gente pensar sobre, tá? Dito isso, eu teria na minha cabeça que o número 10 é inelegível e manteria essa informação comigo até o final, tá? E quando eu vejo uma falta, eu como linha, Guilherme, tá? Tô falando de mim, eu já perguntaria quem sofreu a falta. Foi o número 10? Porque como o linha ali tem um campo de visão muito aberto, quando esse passe saiu, cara, você dá uma olhada. Você dá uma olhada e você vai ver que é o número 10. E aí, nessa hora, Guilherme, eu tento ser um facilitador da equipe. Eu chegaria no referi e falar assim, olha, eu falaria, pessoal, foi o 10 que sofreu a falta? Foi, sem falta por interferência de passe, porque ele era inelegível, jogadores inelegíveis não podem sofrer falta por interferência de passe, porque às vezes, amigo, eu posso não ter visto e pode ter sido um holding. E aí sim seria uma falta, né? E aí eu falo assim, foi interferência de passe, foi do número 10? Sim, foi no número 10. Cara, então vai ser só uma falta por inelegível, além da scrimmage, pelo número 10, porque ele era um inelegível por posição, sabe? Eu estendi bastante, mas na hora do jogo eu simplificaria. Só que a minha função é ser um facilitador, tanto quando eu tô de referir, quando eu tô de linha. Então eu acho que é o tipo de coisa que tem que partir da galera que tá pitando com você também. Certo, valeu. Beleza? Aqui, a gente teve uma jogada bem legal, tá? Isso aqui é uma primeira descida. Nosso mano Abinão tá de head, né? Quem lembra do Abner que vinha no estudo perto do Brasil Bowl só, hein? E aí vai ter um fumble aqui que vai ser recuperado uma jarda atrás, meia jarda atrás da linha de ganho. E aí o Abner vai e marca esse spot. Só que não sei porquê, ele volta pro spot do fumble. E aí eu falei, ué. Aí acabou o jogo, eu falei, Abner, e aquele fumble lá, ele, amigo? Buguei, voltei. Falei, caraca, mas assim, se isso aqui fosse uma quarta descida ou um try, ele estaria certo. Voltar para o ponto do fumble, já que o fumble foi recuperado além da zona neutra. Além do ponto do fumble. Nesse caso aqui, era uma jogada normal de scrimmage. Era a primeira, segunda ou terceira descida. Quando tem uma recuperação à frente do ponto do fumble, pelo time a bola vai para o ponto da recuperação. Tá? Então a gente não precisa colocar tudo no mesmo saquinho, não. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa jogada? Sim. Você acha que poderia ter um inelegível além da scrimmage nessa também? Deixa eu ver. Não, acho que não. Tem uma diferenciada entre onde está o wideout e onde está o slot. Naquela não tinha. Dá para forçar a barra aqui. A nossa função é forçar a barra para não ser, tá? E chegar, cara, você tá me gerando uma dúvida se você tá na linha ou não. Por favor, não me deixe em dúvida. Beleza. Nádia. Gui, só reforça como teria que ser a mecânica mesmo, por favor. Porque teve o fumble, certo? Sim, e aí a bola é recuperada à frente pelo time A. Então o Abner, por exemplo,
Quando o Abner vem aqui e isso não deu primeira descida, ele não poderia dar um sinal de timeout. Ah, tá. O sinal dele teria que ser, ó, aquilo era uma primeira descida, ele chega no ponto da recuperação e bota, ó, segunda descida. Ok. Tá? E aí, tanto que quando o cara recupera, eu falei, Abner, você deu sinal de timeout? Aí ele dei. Eu falei, cara, roda o braço. Ó lá. Aí ele viu ali que no finalzinho ele ia rodar o braço? Sim, sim. Então, porque o relógio estava rodando. Eu, Guilherme, nunca parei o relógio. Porque quando eu olhei, foi uma recuperação óbvia do time A. Certo, Tá? certo. Então, É que eu só tipo, fiquei eu em não dúvida tive por causa dúvida. da beanbag. Então, beanbag no ponto do fumble e ele vai Ok. para o ponto da recuperação aqui. Perfeito, Se isso perfeito. aqui fosse uma quarta descida, o movimento que ele faz seria certo. Eu só não teria feito isso dentro de campo. Também não teria voltado, mas ó, ele volta para o spot do fumble. Se isso fosse uma quarta descida, essa seria a mecânica correta. Sinal de timeout e ir para o ponto da recuperação. Certo. Como não era uma quarta descida, não faz o sinal de timeout, né? Porque Exato, recuperação dentro de campo pelo time A. só vê o spot ali e o braço rodando, certo? É isso aí. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Esse lance aqui, na hora eu fiquei de Xeres. Vai ter uma corrida aqui, tá? E aí, seguinte, a mecânica do line tá boa. Só que é o seguinte, cara, pô, gente, eu tenho um problema muito grande com isso aqui, ó. Qual a necessidade dessa placa estar a 2 jardas do pylon? Nenhuma. Quando eu tô de wing ou de deep wing, irmão, eu boto essa placa na casa do caralho. Essa placa aí não ajuda em nada. Eu ter uma boa visão no pylon me ajuda muito. Então, essa placa não deve estar tão perto da lateral. E aí é uma coisa que eu reforço e vou continuar reforçando. Falo, gente, para de deixar essa placa perto e tal. Olha o que acontece. Isso aqui é muito perigoso, essa movimentação. Porque é o seguinte, o árbitro de linha, como isso aqui era um spot na jarda 19, o árbitro de fundo, o field judge, ele estava na linha de gol. Só que quando o cara ameaça, ele sai da linha de gol. O line claramente vê o pé aqui fora e ele dá o sinal de timeout, tá? Esse spot aqui, por exemplo, não era dele, porque é na jarda 2. Linha de gol, jarda 1 e jarda 2, bola do deep wing, não do wing, tá? Só que é o seguinte, imagina se isso aqui, ele não pisou fora, tá? Imagina que esse é o take final. A gente não tem um árbitro na linha de gol aqui. A gente não tem um árbitro na linha de gol aqui. E aí, qualquer chamada que a gente faça é palpite. Já deixa eu falar, tá, Skov? Vou só complementar aqui. Qual é a movimentação correta, tá? Eu tô aqui como deep wing, tá? Bracinho pra cá, bracinho pra cá. Eu fiz um megazord, né? Beleza. Qual foi a movimentação dele? Ele sai pra cá. Só que se eu sou o deep wing, tá? Cara, fuck them all. Cara, recua, reto, reto. Eu tô aqui, isso aqui é o meu pylon. Eu vou fazer esse movimento. Eu não vou fazer esse movimento aqui. Tá vendo que a câmera é o pylon? A câmera é o pylon, tá? Imagina que é uma pylon cam. Aqui, eu tô reto com o pylon. Ou seja, eu tenho total visão da linha de gol. Se eu faço isso aqui, não tem ninguém na linha de gol. Qual o correto a se fazer aqui? Eu venho para cá, ó. Olha a importância do ângulo, tá? Você tá vendo que aqui você não consegue determinar se a minha camisa tem mangas ou não? Agora, olha nesse ângulo. Olha o que a gente tem agora de campo de visão. Esse é o nosso campo de visão. Então, nunca sair da linha de gol desse jeito. Bota a placa para trás. Manda essa placa, porra, bota num avião, bota essa placa para o Marrocos. Mas não bota essa placa perto do pylon. Ah, Guilherme, cheguei lá, a placa já estava. Pega essa placa, joga dentro da ambulância ali. Motorista, você vai ficar com essa placa até o final do jogo, tá? E aí você volta reto para a linha de gol.
Não sei se eu fui muito claro, mas acho que deu para entender a importância do ângulo nesse caso aqui. Fala, Bê. Cara, vou em 2 pontos aqui. A primeira é que você falou da placa, né? O primeiro ponto é que, assim, se você faz o teu pré-jogo bem feito, que é um ponto que a gente tem falado aqui, a gente adaptou, lógico, né? Porque lá fora o pré-jogo é diferente. Porque, por exemplo, as bolas são do jogo e aqui é do time e tudo mais. Mas, pô, galera, não tem muito mistério. Quando que eu tô fazendo pré-jogo, eu, de back judge, meu deep group, a gente dá uma volta no campo, justamente para fazer esse tipo de coisa. Então, no pré-jogo, essa placa já tá lá na casa do cacete. A gente já resolve isso no pré-jogo. Por quê? Eu não quero que isso seja um problema na hora que a goal line é ameaçada. Então eu me antecipo ao que vai acontecer. Igual o Batman, gente. Com preparação a gente faz tudo melhor. E outra coisa que eu acho que é muito importante, e aí eu acho que vale para a vida. Cara, a gente precisa começar a trabalhar essa... É um termo... Vocês já jogaram Madden aqui, provavelmente todo mundo sabe aquela awareness. Awareness é a consciência que você tem do campo, do espaço, do que está acontecendo. Pô, galera, tem coisas que, tipo assim, você precisa saber onde está a linha de gol. Principalmente se você é o responsável por guardar a linha de gol. Porque você tem que saber que você não pode sair dela. Outras coisas, por exemplo, se você está de umpire, cara, você tem que ter um feeling da distância da bola. Você tem que ter um feeling de não cobrir a linha de gol. E por aí vai, sabe? Eu acho que esse ponto, essa consciência, ela não vai estar no livro de regra, ela não vai estar em manual de mecânica, mas ela está naquele ponto, por exemplo, quando o Fred falou para a gente de um pré-snap, da tua rotina pré-snap. Cara, boa parte eu faço isso até meio que instintivamente, acho que todo mundo faz. Por exemplo, se você é o wing, qual é a linha necessária? Eu imagino que o Gui, por exemplo, que apita no lado oposto à corrente. Tu sabe mais ou menos onde está a linha necessária antes de toda a jogada. É a primeira coisa que você guarda na sua cabeça, certo? Uhum. E você crava um ponto nela. Do tipo, exatamente. Se eu passar por aqui, eu sei que... Igual, você tá perto da jarda cheia, né? Pô, é uma jarda além da jarda cheia. Eu sei que a hora que eu olhar pro cara, se o local que eu tiver é uma jarda além da cheia, eu não preciso nem de mais nada. Eu sei que ali já é a linha de primeira descida. Pois é, eu, por exemplo, sempre tenho o plano de gol, porque eu sou back judge, então muitas das situações, né, eu vou ser o cara que vai ter que cobrir a linha de gol. Cara, maioria das situações eu já começo a pensar onde está o plano de gol, onde está a linha de gol. Porque aí evita aquela coisa também, por exemplo, numa big play, tu correr desesperado, entrar 5 jardas dentro da endzone e ter que voltar. Então, assim, eu acho que fica essa dica para vocês também colocarem essa consciência do campo na rotina pré-jogo de vocês. Pré-snap, perdão. E a placa no pré-jogo, porque aí já corrijam no primeiro momento. E fala para os times, se for necessário, tá? Fala, não mexe na placa, tá? Por favor. Fala Flag Football Official. Eu tô meio... Tô meio leve. Tô meio... Vamos lá. Achei que você ia cantar uma música de Niná pra mim. Nana, neném, do meu coração. Regra 6 é o caralho, o negócio é ração. Fala aí. Esse cara não toca a endzone, não saiu de campo, ele pulou e a bola... Quer saber se não fosse fora, se é um touchdown ou não. Por fora do pylon, a gente coloca essa bola na jarda 1, próximo ali, entre a jarda 1 e a linha de gol. A gente colocaria aqui na jarda meia, que é onde a bola cruza o plano da lateral. Perfeito. Caso ele não toque o pylon, e ele parece que não toca, né? Uhum. Então, tipo, aqui seria a bola na jarda meia. Se ele toca o pylon, linha de gol estendida, linha de gol estendida. Então, por exemplo, ele teria que ter tocado o pylon aqui, por exemplo, onde a bola tá, me parece mais numa paralela à linha de gol, né? Mas ele não toca. Tá ótimo. Não, perfeito, só que confirmar 100%. Pô, até parece que toca, né? Parece que ele dá uma envergadinha o pylon aqui, ó. Engraçado, né? Me sinto no replay da NCAA. Alô de Bandina! Oração! Caraca, imagina. Barzinho, ó. Quem eu pareço? Bom, Zeca. Bom, você não tem nada nos memes, né? Vamos lá. Cara, eu vou deixar a jogada aqui rolando, vou falar um pouquinho sobre ela. Não vou falar sobre ela agora não. Mas
eu fiquei meio pensativo, e eu compartilhei um pensamento meu com o João. Eu fiquei pensando, cara, a gente se importa. Vou fazer esse parênteses, tá? Vai ser o meu mid-sermão da montanha, tá? Não vai demorar, não, prometo. A gente se importa muito com os erros, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui não quer entrar em campo e errar e tal, e isso é uma merda, né? Errar é uma merda. Mas, pô, eu fiquei meio bolado, porque, pô, eu gosto muito de acertar. E eu gosto muito de acertar as coisas fáceis e as coisas difíceis, né? As coisas fáceis eu sinto que eu tenho obrigação de acertar. Mas as coisas difíceis, ou complexas, ou processualmente diferentes, eu acho que a gente, pô, quando a gente faz uma parada legal, a gente tem que comemorar. E aí eu mandei no grupo do jogo de domingo, falei, caraca, a gente aplicou uma PSK em 24 segundos, cara. Que legal. Pô, tipo, isso é muito legal. Eu tô errado, Anderson Fontoura. É legal aplicar uma PSK em 24 segundos de forma correta? Pô, muito legal, cara. Pô, é um objetivo que a gente tem aqui na nossa vida na arbitragem, né? Acertar as coisas rápidas. E aí, quando eu joguei no grupo, assim, eu senti que foi um negócio meio tipo assim, só eu fiquei feliz, tá ligado? Eu fiquei, caralho, será que eu tô louco? Do tipo, não sei se. Eu fiquei com o sentimento que só eu fiquei feliz. E eu falei, pô, será que as pessoas acham que eu tô querendo, tipo, tirar onda? Sabe? Porque seria muito fácil eu chegar e falar que, gente, é A, B e C que faz. E aí, porra, falar, ó, eu errei, mas, porra, não sei o que, cara. Quando eu erro, eu erro. E aí, porra, eu acho que quando as pessoas acertam, é uma parada da equipe também. E quando tu erra, é a equipe também. E aí eu fiquei assim, porra, a gente não faz nada com mais de 1 minuto. O target foi aplicado rápido, o PSK foi aplicado rápido. Essa jogada aqui que a gente vai ver foi aplicado rápido. Vai ter um holding aqui do wideout. Pô, tipo, o anúncio, eu tô achando meus anúncios ok. Depois até vou fazer um comentário sobre isso. Mas, cara, tipo, eu não sinto que as pessoas ficam tão felizes, sabe? Por isso que eu gosto muito de apitar. Cara, eu lembro de jogo com o Scoff, assim, que a gente fazia uma chamada maneira, um processo legal, e a gente ficava felizaço. E aí, quando a gente errava, a gente ficava assim, caralho, que merda, erramos. Porra, o que a gente tá fazendo de errado, sabe? E eu sinto que falta um pouco desse ímpeto nas pessoas, do tipo, errar é uma merda, mas acertar é ok. Pô, a gente tem que comemorar nossas conquistas também. Mas sabe? aí tem um ponto que a gente conversou também aqui na clínica do Keith, no Global Stripes, que era quando você é o único na equipe que parece se importar. E aí isso é um ponto que eu acho que todo mundo deveria dar uma pensada também. Assim, porque, porra, é muito triste, né? Às vezes, tipo, você tá no carro indo pro jogo e a galera não tá nada empolgada. No halftime a galera pega celular, não tá nem aí, tá falando de contar o jogo do Juventude, por aí vai. É. E acontece mais do que deveria isso, né? Mas bom, vamos de jogada. Eduardo Daifer, tudo bem? Eu adorei essa jogada. Muito boa, né? Quer dizer, adorei a aplicação. Ah, obrigado. Eduardo Daifer. Xiii, foi embora. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Tá aqui, mas deve ter ido pegar a janta. Theo Schneider. Boa noite. Boa noite, Theo. Tudo bem? Tá próximo da sua estreia, né? Acredito que sim. Dia 26, por aí, 27? Não confirmaram a escala ainda, mas... Tá. Eu tenho que falar pro Vini que eu não vou poder apitar. Porque eu vou ter que voltar. O voo mais barato era no domingo, 9 da manhã. Me quebrou um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. Theo, a gente vai ter uma segurada na jarda 30, tá? Mais ou menos. Vamos ver onde a flag foi jogada. Foi um pouquinho na frente, foi na 26, né? E aí, após a jogada, tem um late hit, tá? Do camisa 22. Beleza? Tá. Para você, como a gente aplica e por quê? Pô, quase uma música, né? Para você, como a gente aplica e por quê? Para você. Fala aí. Tá, é uma falta em bola viva e outra em bola morta. Legal. Então, vai ser aplicado separadamente. Então, primeiro aplica o holding. Uhum. E depois vai aplicar o late hit. Por que a gente não aplica o late hit primeiro? Porque aplica em ordem de ocorrência. Essa frase é linda, né? Eu adoro essa frase.
E aí? Vamos aplicar em ordem de ocorrência. Tá. O holding vai aplicar do ponto da falta, Por quê? porque aconteceu atrás do ponto básico, Que é? o fim da corrida. Legal. E aí depois aplica. Que jarda que foi mesmo? A falta? Foi na 26? Acho que foi isso. É só pra saber se seria metade da distância ou 15, mas acho que. Foi do ataque a falta, né, Príncipe? Como é que vai meter metade da distância aí? Não, mas o late hit depois. Tá. Isso que eu tô pensando. Legal. Ah, Foi da 26 para 36, então não tem. e daí depois 15. Show. Eu falei assim, meu Deus, tem um anúncio para fazer com 2 faltas. Vamos ver se. E as 2 foram, né? Foram 2 faltas realmente que foram. Teve distúrbio de pés na jogada, teve um late hit claro no final. E aí eu sabia que tinha uma falta que possivelmente poderia ser um holding. Esquerda. E não vi o que aconteceu após a conduta, se era late hit. E aí, cara, o Scoff vai lembrar dessa época, na época da Lifa, a gente, tem uma falta de 10 e uma falta de 15. Aí aplica, o cara andava 10 para lá, depois 15 para cá. E aí, exatamente. E aí, na hora eu me vi nesse cenário, Abner, do ponto da falta, anda 5 para frente. Aí ele, show. Aí fomos. Que já estava fora de campo, né? Temos 2, provavelmente que vamos ver o que o Coen vai falar, cara. 2 faltas durante a jogada, uma em bola viva e uma bola morta. Em bola viva segurada. Número 16, ataque. 10 jardas de penalidades sendo aplicadas do ponto da falta. Em bola morta, falta pessoal, late hit, número 22, defesa. 15 jardas aplicadas do próximo ponto, primeira descida automática. Cara, eu achei legal. E aí eu queria falar uma parada que é muito maneira, assim, tipo, acho que a gente não tinha tanta preocupação com anúncios. Tipo, esse foi meu jogo 120 de referir, tá? A quem interessar, imagino que não interessa ninguém, mas foi meu jogo 120 de referir. Muito obrigado, vou fazer uma plaquinha, meu jogo 120 de referir. Mas, você estava no meu jogo 100 de referir, você lembra disso? Foi aquele Cruzeiro e Pouso Alegre. Cruzeiro e Pouso Alegre, pode ser. Foi meu jogo 100 de referir. E aí, o que acontece, cara? Eu troquei muita ideia com o Pedrão nesses tempos e tal, a gente estava falando muito sobre anúncio, e começar a se preocupar um pouco mais com as palavras, né? O Fred falou muito isso lá no camp, o Kiff falou sobre isso, tanto no do ano passado quanto nesse, sobre o que a gente fala e tal. Eu falei, cara, preciso ser mais assertivo, assim, e eu tento ir com toda a frase montada na minha cabeça, sabe? E isso é bem legal. E, tipo, eu evolui bastante meu anúncio perto do que era antigamente, até em nível de concentração e tal, cara, eu acho que eu melhorei muito e eu devo muito isso ao Pedrão também. O Pedrão que é um cara novo, mas é um cara muito inteligente, e é muito legal compartilhar essas coisas com o Pedrão. Então, agradeço o Pedrão aí pela moral também. E, cara, eu não sei ainda, mas eu sinto que eu voltei para R. Tipo, sábado agora eu apito de R, a próxima rodada que vai ter, né, são 4 ou 5 jogos, sendo que um é o único que eu posso fazer, então o que é o Guardian Saints e Phantoms. Eu imagino que eu deva ser ref também, se nem o Felipe e a Nicole estiverem disponíveis. Então, assim, cara, sinceramente, olhando o cenário atual, tem um Pedro Barros que está apitando de R, tem um JV fazendo R, aí no meu estado tem o Felipe, a Nicole e o Carlinhos, o Pina fez um jogo, o Garbato está fazendo, estou tentando ajudar o Garbato como eu posso também, mas, o Everest fez jogo, mas eu acho que o Everest ele não é o que ele vai querer para a vida dele referir, não acho que orna com a personalidade dele referir, mas se ele pegar, ok, mas eu acho que, cara, a gente tá com uma pouca quantidade de referis que possam brigar por jogos muito grandes, tá? Hoje, é a minha opinião. Hoje, essa é a minha opinião. Então, eu acho que é um pouco por aí, tá? Pode falar, Scoff. Sabe uma coisa que me pega, Gui? É que antes a gente tinha referis de ofício, de certa forma, que eram pessoas que só estavam nessa posição. E aí o que está começando a acontecer, e aí sendo bem sincero,
é que pessoas que vêm de outras posições, mas que estudam, se dedicam e tudo mais, estão meio que roubando, entre aspas, esse posto que antes era de medalhões. Porque, por exemplo, com todo respeito, você é dos refs que eu vi fazendo no Paraná esse ano, eu acho que você é o único cara que eu daria numa avaliação, eu acho Me que daria? estaria acima do 80. Não, daria, mas aí é em off. Né? Pô, amor, o Scoff começa a frase assim: você é o único referido do Paraná que eu Eu daria. daria. Ai, ai. Hã? Fala pra Gabi que com Ela homem não falou é que ela traição. também. Ela falou que ela também. E fico muito feliz com Eu essa também. informação. Mas Mas, aí, enfim, o ponto é, se eu sendo assim, sendo bem razoável, se a gente fosse fazer uma avaliação daquele nível de FAF, que nem rolaram Aham. anos anteriores, eu acho que você é o único cara dos jogos que eu vi, que eu acompanhei no total, chutando, tá? Eu acho que você é o único cara que teria um jogo acima de 80. E isso diz possivelmente. muito, porque Uhum. você é um cara que estava fazendo Line Judge há praticamente 2 anos, só Line Judge praticamente. O Everest fez um jogo de R melhor do que muito R de ofício de São Muito. Paulo. Muito. Então, eu tô tendo essas oportunidades, por exemplo, de beliscar jogos de R por conta disso também. E aí eu acho que isso fica esse toque pra galera que, Aham. tipo, galera, tem que se mover também, sacou? Sim. O Marcos em Brasília teve um jogo legal lá em Uberlândia. O Marquinhos Alves fez um jogo bem legal do Rhinos e Vipers. Eu assisti hoje de manhã. Todo dia de manhã eu assisto um jogo por 16 minutos. É o que vocês têm de mim de manhã. E aí eu chamo a Gabi para ela ver algumas coisas. Mas, cara, é isso. Eu acho que saiu aquela pegada do medalhão referir, né? E, cara, não tem outra coisa que dê pra fazer além de estudar e buscar evoluir. Ah, não, mas puta, eu tô num momento difícil. Cara, não sei o que te falar, não sei o que fazer. Eu e a Nádia, a gente trocou uma ideia esses dias, né? Eu falei, Nádia, por que você não tá fazendo teste? Ela falou, cara, me falta vontade. Eu falei, tenho que te falar sobre isso. Tipo, é o que tem, sabe? Se tá te faltando vontade, beleza. Mas saiba que. Exato, foi sincera. E eu prefiro a sinceridade, Nádia, do que a desculpa. Você podia falar, pô, Gui, agora, graças a Deus, você conseguiu um emprego novo. Você, pô, tava muito bolada, perdi meu emprego e tal, popó, e isso tava mexendo comigo. Mas você falou, cara, me falta vontade. E às vezes eu prefiro essa sinceridade. Só que o problema é que a gente tem muita gente que não tá estudando, tá pegando o jogo e tá à mercê da sorte. Está à mercê da sorte. E, cara, o problema de você depender da sorte é que um dia você vai ter azar. E o dia que você tiver azar, não vai ser num jogo de Mercy Rule. O dia que você tiver azar, vai ser num jogo que vai ser 2 times fodas, que vai ser um jogo de nível técnico alto. Cara, a minha preparação, ela não mudou em nada de eu ser line judge ou ser referir. Mudou em nada. Eu continuo vendo os times, eu continuo me preparando, eu continuo debatendo, eu continuo conversando. E. Ah, Guilherme, mas você tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Tipo, eu chego em casa e aí geralmente tem alguma coisa para fazer. Fim de semana, tenho tentado ficar mais disponível para a Gabi do que eu já estava ficando antes, porque tem jogos no fim de semana e tal. Estou trabalhando de 8 da manhã. Certo, né, amigo? Porque, porra, Exatamente. também. Exatamente. Mas assim, cara, eu tô fazendo meu tempo acontecer. Eu tô indo correr 6 da manhã, indo malhar 6 da tarde, para quando eu chegar em casa eu conseguir ter 1 horinha para assistir jogo. 1 horinha para assistir jogo, que para mim é muito pouco, porque o tempo que eu tinha antigamente era umas 10, 12 horas por semana, que eu não tenho mais. Mas a arbitragem é importante para mim. A minha namorada sabe que a arbitragem é importante para mim. E eu sou muito feliz de ter a vida que eu tenho por muitas coisas que eu conquistei devido ao futebol americano e à arbitragem. Só que, para mim, eu não estou satisfeito. E aí, agora minha professora de inglês é a Esther Alencar. E aí eu estava conversando com ela e eu falei, eu não estou satisfeito de ser um dos melhores do Brasil, porque eu sei que eu sou. Eu sei que eu Você sou. não falou isso. Você falou, I'm not satisfied. I'm not satisfaction. Mas, tipo, eu falei assim, cara, eu não me contento em ser um dos melhores do Brasil. Muito menos me contentar em ser um dos melhores do Paraná. O nível que eu quero alcançar é eu chegar no camp ano que vem nos Estados Unidos e os caras falarem, foda.
o Pancinha de Cadela tem um potencial aí. Então, assim, cara, eu quero ser o melhor árbitro possível para mim, eu quero ser o melhor árbitro possível para minha equipe, e eu quero fazer com que as coisas aconteçam. Só que, infelizmente, a gente não tem todo mundo pensando desse jeito. Às vezes, ser o melhor árbitro do Paraná, às vezes ser o melhor árbitro do interior de São Paulo, às vezes ser o melhor árbitro de Pernambuco serve. Pode servir. Para mim não serve. Para mim não serve. As ambições que eu tenho para minha vida são muito maiores do que o Croco Stadium. As ambições que eu tenho para minha vida são muito maiores do que apitar uma final de campeonato nacional. Fatalmente eu vou chegar lá pelo esforço que eu tô colocando na minha vida. E eu tô me esforçando muito mais esse ano do que eu me esforcei ano passado. Então acho que as pessoas têm que pensar. O quanto eu estou me esforçando é suficiente para eu ser um bom árbitro? Se a tua resposta for sim, foda. Acho que pessoas que estão fazendo isso hoje, Felipe Ferreira, João Moreira, pessoas que não estavam no radar há um tempo, sabe? Que não pegaram uma final de um Brasil boa ainda e tal. Esse tipo de pessoa tá colocando toda a vontade que ela tem em ser um árbitro melhor. Mas não é todo mundo que vai conseguir. E essa não é uma crítica, tipo, para quem você tá falando isso? Cara, eu tô falando para todo mundo. Todo mundo, todos os estados. Então as pessoas têm que evoluir como um todo, tá? As pessoas têm que evoluir como um todo. A Gabi tá passando ajoelhada aqui para não aparecer. E que bom que ela tá ajoelhada. Porque nessas vestimentas não ia dar para aparecer. Então eu acho que é isso, sabe? Busquem seus pares. Tem gente pra caramba a fim de falar de futebol americano. Tem uma galera nova chegando. O pessoal em São Paulo já tem uns 5, 6 que estão para estrear ou já estrearam. No Paraná a gente já tem, já teve o Diogo esse ano. Vai ter agora o Edu, o Paulo, o Marcos vai estrear em breve também. Cara, vamos pra cima. Rouba o lugar dessa galera. O John da Colômbia tá chegando segunda-feira para morar em Curitiba. Cara, tesão demais ter um cara novo aqui que não é tão novo assim. Já chega com qualidade para apitar. Porra, vamos pra cima. A gente tem um ano inteiro de coisas legais para fazer. Mas tal pessoa me tirou da escala. Você merecia estar na escala? Você merecia estar na escala? Se você merecia estar na escala e você não estava, aí realmente é um ponto. Mas, porra, o quanto está sendo colocado de tesão nisso para estar lá? Sacou? O sermão do Montanha ficou pro final hoje, hein? Ficou no final. Vou até parar. Cara, mas posso falar uma parada de coração? Peraí. Eu acho que uma das grandes... Repete a frase. Posso falar uma parada de coração? Posso falar uma parada de coração? Pode.